Olá! Hoje a gente vai mergulhar em umas ideias bem interessantes, sabe? São trechos de um livro, Universitário Católico, do Tássio Siqueira. Isso aí. E o ponto de partida é aquele dilema, né? Como é que a gente junta vida na faculdade, com todas aquelas correntes de pensamento, tipo, sei lá, em ciências, psicologia, Uhum, com a nossa fé, com as nossas convicções? As fontes que a gente olhou são partes desse livro que tenta mostrar uns caminhos para isso. exato. Então, nossa ideia aqui é tirar o principal, sabe? Como que fé e razão podem, tipo, trabalhar juntas para buscar a verdade, no meio de coisas como relativismo, ideologias. Vamos lá desempacotar isso. Perfeito. O cenário que o material descreve é bem esse mesmo. O estudante pode sentir, assim, uma certa tensão, né, entre o que a academia pede e a fé dele. Sim. É comum ouvir, segundo o texto, não tem verdade objetiva, é tudo narrativa. Ou então, que só a ciência experimental que vale mesmo. Hum. E o livro vai contra isso, né? Defende que fé e razão não só podem existir juntas, mas que, na verdade, deveriam cooperar. O legal é como o autor tenta dar uma resposta para aquela sensação de, sei lá, confusão que alguns estudantes podem ter. E o livro já começa forte, né? Falando sobre amar a verdade acima de tudo. Cita até Bento XVI falando de uma ditadura do relativismo. Não é verdade? E menciona também o Jordan Peterson, né? Sobre ter cuidado com ideologias muito simples que acham que explicam tudo. Tem uma frase da Santa Edith Stein que me marcou. Quem busca a verdade, busca a Deus, consciente disso ou não. Nossa, muito forte isso. Parece que conecta qualquer busca sincera por conhecimento a algo maior, né? Exato. E essa busca pela verdade, uma verdade objetiva, é colocada em oposição ao que o livro chama de ideologias. Como ele define ideologia? Como sistemas de ideias meio rígidos, sabe? Que simplificam demais a realidade e, às vezes, até se vestem de ciência. O alerta ali é que quando a gente nega que existe uma verdade comum, Uhum. as ideologias podem meio que preencher esse vazio, sabe? Oferecendo respostas fáceis, mas que podem ser perigosas. Aí ele lembra dos totalitarismos do século XX, né? Tragédias históricas. Entendi. A postura que ele sugere é a do buscador sincero, humilde, mas sempre crítico. Faz sentido. E essa busca pela verdade leva para outra tensão que o material comenta muito, aquela suposta guerra entre fé e ciência. Como é que o autor argumenta contra essa ideia? Olha, o texto vai de frente contra esse mito. Cita São João Paulo II, que fala que fé e razão são tipo duas asas, né? Pra gente voar até a verdade. Ah, sim, lembro dessa imagem. E aí lembra de figuras históricas, Copérnico, que era cônigo, Mendel, pai da genética, que era monge, Lemaitre, que era padre e físico, o cara que propôs o Big Bang. Nossa, é verdade. Argumenta até que a própria universidade, a instituição, tem raízes lá na Idade Média cristã. E qual seria a base, assim, mais filosófica ou teológica para essa harmonia que o livro defende? A base que ele apresenta é a ideia de um Deus logos, quer dizer, uma razão, uma palavra divina que organiza o universo, sabe? Uhum. E se Deus é razão e criou um universo que faz sentido, um universo inteligível, então ele mesmo nos convida a investigar, a fazer ciência. Cita Santo Tomás de Aquino dizendo que não pode ter contradição de verdade entre o que a fé revela e o que a razão descobre. Porque viriam da mesma fonte, né? Exatamente, a mesma fonte. E dá um exemplo prático. A Igreja Católica, aceitando a teoria da evolução desde Pio XII, vê isso como um diálogo, não oposição. Isso é interessante. E tem também a dimensão ética, né? A ciência, para ser boa para a humanidade, precisa de limites morais, e a fé pode ajudar a dar esses limites. Entendi. O material também faz uma diferença importante entre ciência e cientificismo. Você pode explicar como o texto vê isso? Claro, o cientificismo para o livro não é ciência de verdade, é mais uma ideologia. É aquela crença de que só o conhecimento que vem do método científico e experimental equivale. Só que o livro aponta uma coisa, essa própria frase, só a ciência experimental vale. Ela mesma não é um resultado científico, né? É uma afirmação filosófica, na verdade. Exato. Uma posição filosófica e acaba sendo uma visão que limita a própria razão, porque ignora outras formas de saber, o conhecimento lógico, o ético, o estético, o metafísico. Fica tudo de fora. E o texto aplica essa crítica a alguma área mais específica?
Sim, o material entra em algumas ideologias específicas que, na visão do autor, claro, se apresentam como ciência sem ser. Um exemplo que ele discute é o que chama de ideologia de gênero. Certo. A perspectiva que está no livro é que essa corrente, nas suas formas mais radicais, acabaria negando a base biológica da diferença sexual, sabe? Em nome de uma agenda social. E aí, segundo o autor, isso iria contra dados científicos e também contra a visão da antropologia católica sobre a pessoa. Ele até cita um documento do Vaticano, Homem e Mulher os criou. Entendi. É importante reforçar que a gente está relatando a visão do material que a gente analisou, né? Exatamente, apenas reportando a perspectiva da fonte. Outro campo que o livro aborda bastante é a psicologia. Como ele sugere que a visão de fé pode conversar com essa ciência? A psicologia é chave, né? A visão católica do ser humano, aquela ideia de unidade corpo-alma, dignidade da pessoa, mas também uma natureza com limites, com falhas, que a teologia chama de ferida do pecado original. Uhum. Essa visão é apresentada como um quadro que pode sim dialogar com a psicologia. A ideia é não cair nem num materialismo que reduz tudo à biologia, nem num espiritualismo que ignora o corpo e a mente. E como essa visão mais completa da pessoa, segundo o livro, conversa com a psicologia na prática, o que ele sugere? Olha, o texto sugere que essa visão integral pode até enriquecer a psicologia. Reconhece total valor de tratamento médico, terapia, para coisas como depressão, por exemplo. Super importante. Certo. Mas, ao mesmo tempo, aponta para a importância de buscar um sentido para a vida, da dimensão espiritual para a saúde mental. Cita até o Viktor Frankl, né? A logoterapia. Sim, sim. O material fala que existem abordagens terapêuticas que tentam juntar fé e psicologia, mas também aponta que tem incompatibilidades com algumas escolas, tipo behaviorismo radical ou o freudismo clássico, por causa das visões de mundo diferentes mesmo. Entendi. Para a gente fechando nossa análise, o livro dá alguma dica mais prática para quem está nesse ambiente da universidade? Dá sim. Tem uma ênfase em cultivar virtudes intelectuais, tipo honestidade na pesquisa, humildade para saber que a gente não sabe tudo, né? Rigor no estudo. Certo. E pega uma regra do Peterson e adapta. Fale a verdade ou pelo menos não minta. Nos trabalhos, nos debates. Faz todo sentido. Então, o que a gente pode tirar como, assim, a mensagem central dessas fontes que a gente viu? Parece que é um chamado para não colocar fé e razão como inimigas, né, mas como parceiras nessa jornada do conhecimento. Exato. O material incentiva a usar a ciência, o pensamento crítico, claro, mas com aquele discernimento para sacar e resistir a ideologias que, segundo o livro, né, limitam a nossa visão da realidade, como o relativismo ou o cientificismo. Fica aquela inspiração da frase, a verdade vos libertará. E isso deixa a gente com uma pergunta boa para pensar, né? Como será que reconhecer os limites de cada tipo de saber, o científico, o filosófico, o teológico, pode, na verdade, não diminuir, mas enriquecer a nossa busca por uma compreensão mais inteira, mais completa do ser humano e do universo? Boa pergunta. Fica aí a provocação para a gente continuar explorando.